Boa tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós iremos estudar um pouquinho os itens candeia sobre alqueire, porque Jesus falava por parábolas e não vades aos gentios, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Jesus falava por parábolas? Jesus falava por parábolas porque naquela época os ensinamentos eram passados de forma oral. Nada era anotado, nada era escrito, e Jesus então utilizava deste método para que as pessoas mais simples o compreendessem. E também da mesma forma, para que ficasse gravado na nossa memória. Nós, quando vamos passar um ensinamento para uma criança, geralmente nós utilizamos de fábulas, né? de lendas, para que a criança guarde a essência daquele ensinamento. E Jesus fazia o mesmo. O que é uma parábola? Parábola é uma alegoria, uma metáfora, simbologia ou sentido figurado. Então aí a gente vai perceber que parábola não é um fato, é uma história contada de uma forma para nós compreendermos o ensinamento que traz dentro dela. Mas antes de entrarmos na parábola propriamente dita, vamos compreender o significado de algumas palavras que nós encontramos nesses textos. Candeia. Candeia pode ser uma vela, uma lamparina ou um lampião, enfim, qualquer aparelho que traga iluminação para o ambiente. A candeia era colocada no iluminador ou um candeeiro, que nada mais era do que um recipiente feito de barro ou de lata, pendurado no alto para que pudesse clarear todo o ambiente. Alqueire era chamado um recipiente feito de palha trançada, que era parecido com cesto, que era geralmente utilizado como medida. Vamos à parábola. Disse Jesus: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas a coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareia todos aqueles que se encontram no mesmo ambiente. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, isso quer dizer uma lâmpada, uma luz, a cubra com um vaso ou coloque debaixo da cama, isso quer dizer abafe a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Na parábola, Jesus está se referindo à luz do conhecimento. O sentido da frase, não se coloque a candeia debaixo do alqueire, significa que assim como se acende uma luz para iluminar um ambiente, do mesmo modo, aquele que possui o conhecimento das leis não deve guardá-las para si e divulgá-las através da palavra e, sobretudo, do exemplo. Porque palavra sem exemplo é morta. Emmanuel nos diz que a nossa mente é a casa onde cada um de nós residimos. Somos resultado dos nossos pensamentos. Em alguns trechos da mensagem Faça a Nossa Luz, Emmanuel nos diz, Emmanuel, acho que todos sabem quem é o mentor de Chico Xavier.
Diz Emmanuel: nossa necessidade básica, isso quer dizer aquilo que realmente necessitamos, é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial, da mudança para melhor, se libertar dos velhos hábitos e velhas atitudes, se transformar em um novo homem. Enfim, a nossa reforma íntima, que tanto falamos. Quer dizer, podemos falar maravilhas acerca da vida, argumentarmos com brilho sobre a fé, ensinar valores de crença, exaltar a paz, colher flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, colecionar títulos, podemos ter tudo, mas sem luz é impossível nós evoluirmos. É impossível nós progredirmos diante das leis de Deus. É impossível nós avançarmos espiritualmente. Se nos tempos de Jesus a humanidade não estava preparada para o entendimento mais aprofundado da lei, e por isso ele nos falava por parábolas, séculos mais tarde, os seus ensinamentos foram relembrados, redivivos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita. Muitos acreditam que o Consolador prometido é um indivíduo, um espírito. Não. O Consolador prometido é a doutrina espírita de Jesus. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. Se fosse a um indivíduo que Jesus estava se referindo, se o Consolador fosse um indivíduo, Jesus não teria dito, e ele ficará convosco para sempre. Porque nenhum indivíduo ficaria conosco para sempre. E assim, Jesus nos enviou o Consolador prometido, como ele nos prometeu, e colocou a luz, o conhecimento ao alcance de todos. A mensagem que é transmitida nessa passagem é que devemos divulgar os bons conhecimentos em benefício de todos, pois a verdade não deve ser oculta a ninguém. Conhecimento sem ação não representa nada, muito pelo contrário. Seremos mais cobrados. Como Jesus sempre disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que comete equívocos por falta de conhecimento, por ignorância, o peso é outro do mesmo equívoco cometido para uma pessoa que tem o conhecimento. Então, a cobrança é mais branda, é mais leve. Isso quer dizer que não existe essa questão de mistérios que não podemos saber, como é muito comum na educação, na crença que a gente veio, tudo que a gente não sabia, nós não éramos estimulados a estudar ou a pesquisar. Muito pelo contrário. Isso é mistério. São os mistérios de Deus. Não cabe a nós saber. Então, na realidade, não existe mistérios que não podemos saber. Deus nos dotou de inteligência. Não existe os escolhidos para conhecer os mistérios. Todos nós temos o mesmo direito, pois todos nós somos filhos de Deus. E aquilo que ainda não temos compreensão para entendermos é pelo nosso atraso espiritual.
à medida que nós formos evoluindo, nós vamos compreender tudo aquilo que já foi revelado. E à medida que formos evoluindo, novas revelações chegarão. No capítulo 1, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar ao homem a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Se vocês forem observar, nós temos uma vasta literatura espírita. Só para vocês terem uma ideia, citar apenas Chico Xavier e Kardec, que são os mais importantes da doutrina espírita, ambos juntos têm editado 555 obras, sendo 23 de Chico Xavier, 23 de Kardec e 532 de Chico Xavier. Depois da morte de Chico Xavier, já foi editado 98 livros de material que ele deixou pronto para ser editado. E segundo Geraldo Lemos Neto, que é o biógrafo de Chico Xavier, e hoje ele é responsável pela edição dos livros que ainda tem material para isso, após editar todo o material, Chico Xavier terá o montante de 600 livros editados. Nós já lemos tudo isso? Nós lemos os 23 livros de Kardec? Ou lemos só os 450, que era o total que tinha antes do desencarne do Chico? O total que já existia? Uma encarnação só seria impossível da gente ler. E ler é uma coisa, estudar é outra. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos um estudo de obras online às terças-feiras e levamos a média de 2 anos a 2 anos e meio para estudarmos um livro. Quantos anos levaríamos para estudar todas essas obras? Então, nós não poderemos dizer de forma alguma que temos conhecimentos do Espiritismo, pois há muita coisa ainda para ser estudada. Há muita coisa que nós não sabemos. E muitas coisas que nós estudamos, nós não temos capacidade para entender. Então aí nós ficamos tirando conclusões. E hoje, na realidade, nós vemos no YouTube principalmente, que está assim, ó, de pessoas falando a respeito de espiritismo. E vocês ouvem tudo, absolutamente tudo, coisas que até Deus duvida. Certo? Então, por isso, nós não podemos nos arrogar de conhecedores do espiritismo. Emmanuel, o mentor de Chico, citou uma frase que diz assim: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Existe aí fora muito equívoco a respeito do espiritismo. Nós que trabalhamos no atendimento fraterno, recebemos pessoas que chegam aqui na casa espírita acreditando, claro, que é a minoria das pessoas. Chega aqui acreditando que vamos dar consulta, que vamos atender mediunizados ou incorporados, como alguns dizem. Outros que vão chegar aqui e através do médium vai conversar com um familiar que já desencarnou, vai conversar com o espírito de um familiar que já desencarnou. E outros chegam acreditando que nós vamos falar do seu presente, do seu passado, do seu futuro. Outros
chegam aqui dizendo que querem trabalhar, que está procurando um grupo para trabalhar, que quer ser um trabalhador, mas que só trabalha com esse ou aquele guia. E aí nós explicamos que nós não trabalhamos mediunizados, que só podemos orientar, fundamentados em nosso conhecimento e experiência, e analisando as informações que eles nos trazem, que tudo que nós orientamos é em cima da orientação que eles nos trazem, das informações que eles nos trazem, e que não somos adivinhos, e que o nosso mestre, o nosso guia é Jesus. Também falamos para eles que o nosso futuro está em construção. Quando eu digo nosso, eu digo nosso, né? Está em construção, que o nosso amanhã depende do que fazemos hoje. O nosso futuro não está pronto, porque o que nós plantamos hoje, colheremos no futuro. Então vai depender da nossa plantação. Precisamos compreender que Jesus está na direção, e é a Ele que devemos dirigir as nossas preces. É Ele que sabe qual especialista para as nossas necessidades. E cabe a nós, espíritas, a divulgação do Espiritismo, que tem a finalidade de colher, de acolher, de consolar, de esclarecer. Se nós espíritas não divulgamos, não esclarecemos sobre o Espiritismo, quem é que vai esclarecer? Dando continuidade, vamos falar a respeito do item não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos dizendo: não procurais os gentios e nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel, e pondo-se-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Porque Jesus orienta os seus discípulos a ir antes às ovelhas perdidas de Israel, ao invés de ir aos gentios e aos samaritanos? Porque será que Jesus tinha preconceito? Será que Jesus dava preferência para um povo e discriminava o outro? Vamos entender por que Jesus orienta seus discípulos a visitar primeiro o povo da casa de Israel. Os gentios eram politeístas, quer dizer, acreditavam em vários deuses. Os samaritanos eram habitantes da casa de Samaria. E os samaritanos eram um povo mestiço, formado da mistura de israelitas com outros povos, e eram considerados um povo impuro pelo povo judeu. Tanto que as escrituras do povo judeus era composta de 46 livros, e os samaritanos aceitavam desses 46 apenas 5. As ovelhas perdidas eram os judeus afastados do judaísmo, aqueles que se encontravam indecisos, insatisfeitos, mas já acreditavam no Deus único, já tinham conhecimento das Escrituras, já estavam esperando o Messias. Então, seria como hoje, se nós espírita fôssemos convidar algumas religiões para um evento na casa espírita. Quais as religiões que nós convidaríamos? Com certeza nós iríamos convidar aquelas religiões que já acreditam
na possibilidade da comunicação com os espíritos e na reencarnação, porque eles seriam terrenos férteis, da mesma forma que os israelitas. É importante percebermos que Jesus não disse assim: não vás aos samaritanos e aos gentios. Ele disse: ide antes, ide primeiro. Então nós percebemos que ele disse isso porque eles não seriam um terreno fértil. Os apóstolos teriam dificuldade para colocar, ensinar, pregar a mensagem de Jesus. Jesus em nenhum momento orienta a não ir aos gentios. Esta parábola também nos ensina a respeitar todas as crenças, a não violar as consciências, a não impor a nossa verdade, mas levar a doutrina àqueles que já estão preparados para receber novos conhecimentos. E a doutrina espírita, as casas espíritas, aqui na casa nós oferecemos gratuitamente o atendimento fraterno, que é ouvir, orientar e esclarecer dentro dos princípios espíritas. A fluidoterapia, que é a transfusão de energias através da imposição de mãos. As palestras, que devem ser acolhedoras, consoladoras, mas também esclarecedoras à luz do Espiritismo. O estudo sistematizado, que nos traz a possibilidade de adquirir o conhecimento a respeito da vida espiritual e a compreensão de saber porque a doutrina espírita é considerada o Consolador prometido por Jesus. O Consolador, a doutrina espírita é considerada a doutrina do Consolador, porque até antes da doutrina, o que nós tínhamos que nos consolasse dentro das religiões? O que nos era pregado é que tudo, absolutamente tudo, era pecado. Que nenhum de nós iríamos para o céu direto, só os eleitos. Nos restava, quando fôssemos um pouquinho melhor, o purgatório, que seria por um tempo determinado, e o inferno eterno, que nós já tínhamos nascido com o pecado original. De onde vem esse pecado, se era a nossa primeira encarnação? E então, quando chegou a doutrina espírita, nos trouxe o consolo de que somos espíritos eternos, de que as penas ou os castigos, como assim é considerado, é proporcional à falta, que todos nós, sem exceção, um dia chegaremos ao estágio de anjos, que Deus não condena ninguém, que Deus não tem filhos prediletos, que perante a Ele todos nós somos iguais. Então nos traz de uma certa forma a esperança. Então muito obrigada a todos, que todos tenham um ótimo final de semana e fiquem todos em paz. O Pai vai dar continuidade.